Me fale sobre você, sobre a sua história Vamos lá. sobre a sua Dá história pra com gente a continuar política de aqui. Tarantim. Fala sobre o Avante, Eu tô te ouvindo. Vamos fique à lá. vontade. Pode Tá ok. falar, pode falar. Em primeiro lugar, uma boa noite a todos, né? Pessoal aí de Tarantim, pessoal que abraçou o projeto Política juntamente comigo. Boa noite a toda a população. Então, a minha história política, ela é uma história inicial, né? Em 2016, eu decidi a ser participativo na política. E eu tive um projeto, né, uma ideia com um projeto para Itarantim. E cheguei a final de outubro de 2019, né, juntamente com um pequeno grupo que nós conseguimos montar em Itarantim. E eu consegui lançar uma pré-candidatura à prefeitura para 2020, né? Foi um grupo que acreditou, um grupo que sonha como eu, né, que tem o mesmo sonho, um sonho de mudar a realidade política da nossa cidade. E nisso nós acreditamos que é possível fazer diferente. Então eu não sou de família tradicional, não sou de família política, né? O que é que nasceu o desejo da política? Foi o momento em que eu entendi que a política ela tem que ser gerida por qualquer homem, principalmente o homem de bem, aquele que realmente tem um sentimento de cuidar de pessoas, aquele que realmente tem um sentimento de responsabilidade com o dinheiro público, aquele que tem um sentimento de fazer o bem ao outro. Esse foi o meu sentimento de entrar na política. E eu não pensei duas vezes em levar um projeto para a cidade que eu tanto amo, né? Então, eu não tenho história política, eu não tenho vivência política. O porquê que eu entendi que era interessante nesse momento? Eu me preparei para isso, né? Eu sou formado em administração, né? Eu sou formado em gerenciamento, eu sou pós-graduado em logística e produção, eu sou formado técnico, né? Trabalhei em grandes corporações, né? Multinacional, aprendi muito a trabalhar e entendo que para ser político não precisa ter dinheiro e nem ter tradição. Eu entendo que para ser político você tem que entender de gestão e de pessoas, né? O resto a gente vai construindo. Então, essa é um pequeno trajeto da minha vida política. Em 2016, eu coordenei a campanha de um vereador aqui em Belo Horizonte, e ali eu entendi que eu tinha, assim, um, um, um sentimento político também. Eu tinha afinidade com a política, né? Porque o que é a política exatamente? A política, ela é a arte de servir, né? É a arte de gerir. Então, se é isso, eu estou preparado para a política. E aí, quando foi final de 2019, né, nós tivemos aqui um problema de saúde familiar e, no momento, eu tive que abrir mão do projeto e não retornei para a continuidade. Isso, a continuidade do majoritário. Mas o grupo que acreditou logo no início, o grupo que entendeu que Itarantim realmente precisaria de uma mudança mais rápida, uma mudança política, uma mudança de postura política, acreditou e continuou com o projeto para o legislativo, no qual nós conseguimos aí uma candidatura de 14 candidatos ao Avante. Qual que é a nossa intenção? A nossa intenção é que nós possamos aí conquistar uma ou duas cadeiras. Essa é a nossa intenção. E nesse meio aí, o grupo, né, nós fomos conversando, tivemos um diálogo com Salvador, um diálogo aqui também em Belo Horizonte, né, com o Senado Federal, que a sede do Avante é aqui em Belo Horizonte. E aí nós tomamos a decisão, né, tomamos juntos a decisão de apoiar o Eduardo Almeida. Por que apoiar o Eduardo Almeida? Porque é um cara que tem um pensamento muito parecido com o nosso, é um cara que comunga das nossas ideias, é um cara que a gente senta, a gente tem diálogo para poder discutir ideias, né? Então isso foi onde que nos levou ao apoio ao Eduardo Almeida, né?
Os 14 candidatos a vereador, eu gosto, né, de falar sempre isso deles. São candidatos que só 2 têm vivência política, dos 14. 2 já foram candidatos. Os outros não foram candidatos, não são pessoas envolvidas na política, né? Foram pessoas que também foram motivadas a fazer parte desse projeto, com o sentimento de querer fazer o diferente. Então, os 12 candidatos não têm vivência política, não têm história política, digamos assim, mas eles têm, assim, o sentimento, têm a capacidade de ativa aí também, né? Então, hoje nós temos aí, conseguimos cumprir o protocolo, né, o percentual feminino dentro do partido, e eu acredito muito nesse grupo que está E, formado aí. e em linhas gerais, Jair, você hoje é o presidente de honra do Avante, não é isso? Exato, Quem é isso. o presidente oficial hoje? Hoje o presidente é o Jacques da Saúde. Ele é o Da presidente saúde. oficial. Pronto. Aí eu queria que você, enquanto presidente, falasse de honra, falasse de forma genérica ou geral, é, qual é a proposta do Avante para Itarantim? Depois você fala o nome dos Veja bem, candidatos. tá joia. Veja bem, o Avante ele tem uma genética, né? Uma genética muito forte da verdade, da transparência, né? Do cumprimento das metas, do cumprimento de regra, né? Hoje nós temos aí um deputado federal na Bahia, aí, o pastor Isidoro, que é um cara que tem um trabalho muito bacana. Aqui em Minas, nós temos aqui o deputado federal André Janone, que é um cara pioneiro aí na defesa da sociedade. E nós não fugimos dessa linha de raciocínio, não, né? O Legislativo de Itarantim, quem for eleito, vai trabalhar com essa linha de raciocínio, que é ser o fiscal do povo. É buscar fiscalizar o dinheiro público, buscar fiscalizar as obras públicas, né? Buscar a conhecer a necessidade do povo, né? É viver a necessidade do povo. Essa é a meta do Avante, né? Então nós temos essa prioridade, digamos assim, de ter transparência, né? Porque hoje nós entendemos que o legislativo, aliás, o cenário político de Itarantim em si, ele vem sofrendo um retrocesso a um longo prazo, não é agora. Esse retrocesso ele vem vivendo a um longo prazo, tanto no majoritário, né, no executivo, tanto no legislativo. Você não vê uma gestão de expressão, você não vê um vereador de expressão, né? Um projeto, falar assim, fizemos um projeto que beneficiou literalmente a sociedade, é um projeto visto, né? Não é uns projetos de você passar e ver realmente foi um projeto feito. Então, são aqueles projetos que não têm expressão. Então, o Avante, hoje, ele trabalha com essa ideia. Quem for no nosso legislativo e quem for o eleito, ele vai ser esse vereador, né? Ele vai criar projetos beneficentes à sociedade. Ele vai entender aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive aí, o ano passado, e o Hospital de Tarantino não faz um parto. Não consegue fazer um parto. Tarantino tem uma estrutura do nosso hospital, uma estrutura gigantesca, que poucas cidades aí do Porto de Tarantino tem essa estrutura. E é um elefante branco, o hospital não funciona, né? Não tem um cardiologista, não, sabe? Se tem, não funciona. Porque eu tive aí, eu levei 2 pessoas, né, 2 mulheres para ganhar neném e foram transferidas para Itapetinga. Então, eu estou falando do que eu vivi, né? Chegamos aí 3 horas da manhã, a portaria, o pessoal aí dormindo, um péssimo atendimento, não condiz com o Itarantim. Então, o pessoal precisa fazer isso. O vereador é para isso, ele ganha e ganha bem, é para isso. É para conferir se a cidade, o que a cidade precisa, se os hospitais estão funcionando, se os postos de saúde funcionam certo, se as escolas funcionam, o que é necessário fazer para a escola. Como, por exemplo, nós temos um projeto aí,
para a gente levar escola técnica. Tarantim precisa de uma escola técnica. Ah, mas como assim? Nós temos os nossos deputados, né? Nós temos os nossos deputados para buscar emenda para isso. Agora, para chegar um deputado, a cidade precisa de ter um projeto. Tem que ter projeto para poder solicitar uma verba, uma emenda para construir algo na cidade. E essa será a função dos nossos vereadores, né? A função dele é criar lei, fazer os projetos que seja beneficente à população. Então, a ideia primordial do Avante se chama cuidar de pessoas. Ô, Jailton, para finalizar, você tem o nome dos seus candidatos do Avante e o número, não tem? Temos. Se você quiser falar sobre o nome e os números deles, pode ficar à vontade. Certo. Antes de falar aqui, mano, eu tenho uns minutinhos ainda, hein? Pouco. Tá. Então, pessoal, as minhas considerações finais aqui é o seguinte. Não, as considerações finais você ia fazer depois, né? Ah, então tá bom. Você fala o eu vou nome, falar o número dele. Tá, então tá bom. Ó, nós temos aqui Marcos Enfermeiro, 70888. Nós temos o Marronzinho, 704056. Tiago de João Crente, 70555. Nice, 70111. Roque Pedreiro, 70788. João Neto da Água Vermelha, 70222. Jax da Saúde, 70852. Aldenice, 70800. Rose Cake, 70444. PPS, 70.000, 70000. Delavan, 70999. Denise, 70333. Véi do Sabão, 70777. E Gilson Thor, 70123. São os nossos 14 candidatos. Né? Só para vereador. São 14 candidatos. Gilson Thor já foi vereador? Já. Desses 14, nós temos Jax, que já foi candidato, e temos Gilson Thor, que já foi vereador. Uma coisa que me chamou a atenção no Avante, duas coisas, que aí eu quero que você faça essa observação, considerando o que eu vou falar, e você vai ter aí 3 minutos para falar sobre isso, inclusive dando as considerações finais. Então, o que é que me chama a observação sobre o Avante? A questão das mulheres. Né? O grupo parece que tem bons nomes na ala feminina. O nosso cenário político, não só em Tarantim, mas de um modo geral, necessita de boas mulheres na política, e o Avante está apresentando alguns bons nomes, a exemplo de Rose e Aldenice Barros, né, que você falou? Aldenice Barros. Tem a Nice e tem Denise, da Rua da Palha. Isso. E o outro aspecto é a questão da juventude. Então, duas características importantes aí do Avante, que estar trabalhando com a juventude e com as mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto do Avante, trabalhar com mulher e com a juventude, e, por fim, você faz suas considerações finais. Veja bem, como eu falei, o cenário nosso aqui, nós temos 2 candidatos que já foram, né, um candidato e o outro já foi vereador. O que a gente entende? Nós pegamos aí a experiência dos candidatos, do que já foi político, né, no caso o Gilson Thor. Pegamos aí a juventude. Por que a juventude? A juventude, nós precisamos ajudar a juventude. É uma obrigação nossa, mais experientes, ajudar a juventude a construir o futuro, porque amanhã nós vamos depender dessa juventude, né? Então, esse é um dos motivos que nós temos para inserir a juventude na política conosco. São pessoas novas, pessoas de ideias novas, são pessoas de força física, né? São pessoas que têm vontade, e infelizmente, mano, o cenário político,
o cenário profissional, o nosso país, muitas vezes, bloqueiam os nossos jovens, bloqueia a juventude. O jovem não tem experiência, o jovem não sabe fazer, mas é obrigação nossa. É obrigação nossa pegar esses jovens, colocar do nosso lado e ensinar a fazer certo. Então, essa é uma das grandes propostas do Avante. Por isso que se chama cuidar de pessoas. E cuidar de pessoas é isso, é você também ensinar, né? As mulheres, nós precisamos de ter uma visão diferente. A mulher, ela tem um olhar diferente, ela tem um olhar de mãe, né? Ela tem um olhar de cuidar mais, talvez de compreender mais. Então, nós temos essas três fases dentro do Avante. Nós temos essas três pessoas, né? Essas três características. E nós entendemos que qualquer um dessas aí que foi eleita, qualquer uma dessas características, essas bases, né, que foi eleita, com certeza fará o nosso papel e nos representará muito bem. Então, essa foi a ideia, foi a coragem que o Avante teve. Eu sei que muitas pessoas não vão falar que não tem dinheiro, que não tem isso, mas o que nós temos principal para trabalhar se chama caráter, ficha limpa, o querer, a boa vontade, né? Hoje, o nosso candidato entra em qualquer casa, bate em qualquer porta, né? Nós somos bem recepcionados. Então, essa é uma das nossas ideias para que o Avante ficar completo com essas características. Muito bem. Suas considerações finais. Então, hoje eu venho, assim, agradecer a você pela oportunidade aí de abrir a live conosco e pedir desculpa a você, também ao nosso pessoal, né, aos nossos eleitores, ao pessoal de Tarantim que, né, criou a expectativa de ver a live aí hoje, né, pedir desculpa por realmente lá estar com a deficiência na internet, a gente não ter conseguido fazer com os candidatos, que a ideia era com a participação dos candidatos, né, e eu quero, assim, pedir vocês que dê a oportunidade a essas novas pessoas, né, e Tarantim tem um peso político no legislativo, que é a ideia, não, meu vereador está lá tantos anos, ele faz isso, faz aquilo, né? Mas a função do vereador não é essa. A função do vereador é cuidar da população num todo. Não é para um grupo de pessoas, não é para um grupo de família, né? A função do vereador é cuidar da cidade no todo. Então, eu peço a vocês aqui que vote nos candidatos do Avante, né? Eu não quero votar, não. Então, vota nos 70. Vai ajudar os nossos candidatos. Nós precisamos colocar um candidato do Avante na Câmara de Vereadores para ser a voz do povo, para ser o representante do povo. Nós acreditamos nesse grupo, nós acreditamos nos candidatos que estão aí, e qualquer um deles que for eleito, eu acredito em uma representatividade aí para a população. E para finalizar aqui, eu gostaria também, mano, de falar que no nosso projeto tinha uma finalidade muito importante. E eu fiquei muito feliz quando o Du Almeida fez o convite à Ivone, porque o nosso desejo era ter uma mulher na nossa chapa, era ter uma vice na nossa chapa. E quando ele fez o convite à Ivone, sinceramente, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu acreditei mais ainda no projeto dele. Então, o Avante está junto com o Du Almeida, não abre mão, porque nós acreditamos no Itarantim Melhor e nós acreditamos no projeto da Família 11 também. Muito bem. O blog Alerta de Tarantim agradece a sua participação. Também pedimos desculpas aos os internautas, né, que infelizmente não conseguimos conexão com o Itarantim, mas você representou e representou muito bem o seu partido, o partido do Avante, e também a coligação Avante, PP e Republicano. E o blog manda um abraço a você, ao Avante, ao PP e aos republicanos. E, muito obrigado. Se for possível, num outro momento a gente tenta fazer a live com os seus candidatos. Infelizmente, Combinado. nós temos... Felizmente ou infelizmente, nós temos uma agenda, né? Tem outros candidatos já agendados para as próximas lives. E aí eu não posso atropelar o processo, tá bom? Então, Combinado. Valeu, obrigado e boa sorte para vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a vocês aí também, viu? E que nos dê muita força. E vamos lá, dia 15 de novembro,
Vote avante, vote 70. Valeu, tchau. Obrigado.